E no Escola Bíblica dessa semana, o tema é o Dia do Senhor, um assunto polêmico, um assunto que vai mexer com o seu coração, tenho certeza disso, mas que pede de nós esperança, certeza, confiança e entrega também. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente já começa apresentando esse tema para você, que com certeza vai trazer fortes emoções e muitas, mas muitas decisões aqui no Brasil e fora do Brasil também. Abra seu coração, deixe o seu coração aberto para a mensagem de Deus e a gente volta dentro de instantes com mais um tema, Apocalipse e Revelações de Esperança. A gente volta já. Começamos mais um programa Escola Bíblica, mais uma semana. Aqui nós estudamos a cada semana um tema diferente do livro do Apocalipse, tá? A gente pega um tema da Bíblia e a gente distribui em 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta-feira, sempre ao vivo, às 8h30 da noite. E contando com você, com a sua audiência, sua participação também, sua pergunta, dúvidas. E nós temos sempre como base o nosso guia de estudos e a cada dia mais pessoas têm pedido, têm se envolvido, deixado as suas dúvidas também. Eu tenho certeza que o tema de hoje e dessa semana vai gerar algumas dúvidas também, algumas questões. Nós já temos algumas perguntas chegando para a gente aqui também, mas antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu quero oferecer a base do nosso estudo, tá? Se você ainda não entrou em contato com a gente, entre em contato tanto pelo WhatsApp quanto pelo telefone também. Para quê? Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e nós temos um guia de estudos, um manual, um livrinho que nós pegamos como base aqui com várias perguntas e é este daqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. É gratuito e olha, você sabe que hoje em dia coisas gratuitas nem sempre são de boa qualidade, mas eu quero oferecer para você um material excelente, a Novo Tempo preparou, porque existem os Anjos da Esperança. Quem são os Anjos da Esperança? São aqueles apoiadores da Novo Tempo. Você assistiu já o programa Anjos da Esperança? Daqui a pouquinho, 9 da noite, tem. Então acompanhe aí pessoas que voluntariamente apoiam a Novo Tempo, que ela permaneça no ar e permitem com que nós apresentemos, produzamos e entreguemos para você esse material muito especial aqui. A cada semana a gente tem estudado um tema para você. Semana passada nós estudamos sobre os 7 selos, foi um assunto interessante. Essa semana vai ser sobre o Dia do Senhor. Quer que eu fale da próxima semana? As 7 trombetas é mais um tema aqui. Já estudamos sobre as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. E vai vir muita coisa pela frente ainda. A besta da terra, a besta do mar, santuário, sobre o número 666, 144 mil. Esse é o livro do Apocalipse. E quanto mais a gente vai falando assim, mais algumas pessoas se sentem, às vezes, com um certo receio e medo desse tema, mas não tenha medo. É para a gente estudar junto realmente, abrindo o nosso coração e sem se preocupar com as coisas ao nosso redor, porque o objetivo do livro do Apocalipse é justamente mostrar que Deus está no controle de tudo. Vou incentivar você mais uma vez, ligue para a gente ou envie também o seu WhatsApp e peça o seu guia de estudos, porque aí fica mais fácil da gente estudar junto aqui, tá bom? Vamos orar. E o tema dessa semana é um tema que pede de nós um coração realmente muito aberto para que Deus fale conosco. Obrigado, bom Deus, obrigado por mais essa semana. Cada pessoa nesse momento se encontra com uma realidade diferente, alguns com o coração amargurado, algumas com o coração feliz, mas todos nós queremos colocar o nosso coração nas Tuas mãos, para que o Senhor nos revele as Tuas verdades e a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Não sei como é que está a sua vida nesse momento, mas eu sei de uma coisa, Deus está à frente, no final irá dar tudo certo, as coisas vão se ajustar. E eu quero aproveitar, eu já estava esquecendo aqui, de mandar alguns abraços para as pessoas que estão cada vez mais ligadas e confiantes aqui, e estão na live também do nosso Facebook, tá? facebook.com/Escola Bíblica NT. Siga também o nosso Instagram, que é o @Escola Bíblica NT,
E eu não posso deixar de anunciar para você algo muito importante também, que é o nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Você quer ver os programas anteriores? Estão todos lá, são mais de 30 programas dessa temporada e você pode acompanhar vários temas desse guia de estudo que nós apresentamos para você. Um abraço para o Michel Braman, de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Adriana Silva, de Acopiara, do estado de São Paulo, não conhecia essa cidade aqui, a Elisa Castalderi, de Taubaté, também estado de São Paulo, perto da gente aqui, Daniel Rocha, de Ananindeua, no Pará, o José Santiago, em Belém, também no Pará, a Lúcia Pinheiro, de Lages, Santa Catarina, e eu quero mandar um abraço muito especial aqui também para Wanda Abrantes Pina, ela é de Goiânia e está sempre acompanhando a gente também. Todo o Brasil ligado aqui no programa Escola Bíblica, a gente está no horário aqui que existem vários canais, várias possibilidades, mas que bom que você escolheu o melhor, ouvir acerca da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, enquanto tantas notícias, né? Tantas novelas por aí, opções, e você escolheu estar aqui. Convide seus amigos também. Escolhendo a palavra de Deus, a gente está no caminho certo. Vamos então ao tema? O tema dessa semana, hoje é mais uma introdução, ok? Mais uma introdução para a gente. O dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? A gente não vai começar falando sobre exatamente isso, sobre esse ponto, mas a gente vai introduzir esse tema que é tão importante, tão questionado e argumentado por muitos também. Vamos começar com uma imagem aqui, essa imagem forte, né? Imagem do grande conflito entre o bem e o mal, uma imagem da luta entre Deus e o inimigo de Deus. É apenas um simbolismo, né? Claro que, obviamente, Satanás, Lúcifer, não tem a imagem que muitos pintam por aí, né? Um ser vermelho, de chifres, mas essa é a representação que muitos têm dele. O fato é que existe um grande conflito no mundo entre o bem e o mal. Esse grande conflito tem se aprofundado dentro da sua casa, dentro da minha casa, fora, no nosso coração. Uma luta constante que surgiu um dia lá no céu. E vamos em 30 segundos entender esse relato. Um grande conflito no céu, já estudamos sobre isso, que veio para a terra, que fez com que Jesus fosse necessário morrer aqui na terra. Ele morre no meu lugar e no seu lugar, porque escolhemos errado juntamente com Adão e Eva. E nessa trajetória, Jesus disse que um dia ele renovaria o Éden. E nós já estudamos sobre o milênio, sobre a volta de Jesus. E esse tema de hoje é um tema muito forte. Por quê? Porque ele é um tema que ele revela um grande conflito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque desde que o mundo é mundo, e isso é importante a gente entender, desde que o mundo é mundo, Satanás sempre quis copiar a Deus, sempre teve inveja de Deus, do poder, da autoridade, do domínio e mesmo do amor de Deus. Eu começo com esse texto bíblico e depois eu quero dar alguns exemplos para você, para a gente entender. Essa guerra iniciou no coração de Lúcifer, anjo criado por Deus. E nós temos um texto em Ezequiel 28, 13 a 15, que nós já estudamos em outro momento aqui, quando falamos do grande conflito, que é esse texto. Você foi ungido como um querubim guardião. Para isso eu te designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Lúcifer foi criado perfeito, mas nasceu de uma maneira que nós não compreendemos, um desejo de querer ser igual a Deus. A ganância, o egoísmo, a inveja. E a partir daí ele começou a fazer o quê? Tudo o que Deus fazia, ele tentava distorcer. Vou dar um exemplo. Nós precisamos de casa, de um lar. O inimigo coloca no coração das pessoas, do seu coração e do meu, que nós precisamos mais do que um lar, nós precisamos de uma mansão e cada vez maior. Hoje nós precisamos de recursos, precisamos de dinheiro para comprar, mas o inimigo diz que nós precisamos ser ricos. Há necessidade de um relacionamento mais íntimo entre o marido e a mulher, mas o inimigo perverteu o sexo hoje. Tudo que Deus faz, o inimigo ele perverte.
Existe necessidade de relacionamento, ele perverte os relacionamentos. A alimentação, todos nós precisamos. O inimigo destruiu a alimentação hoje. Tantas indústrias que produzem basicamente falsos alimentos. Mas é uma necessidade que nós temos. E o inimigo tem usado ferramentas de todos os tipos para distorcer as coisas de Deus. E uma das coisas que ele distorceu ao longo da história e tem distorcido é o dia que Deus criou. O dia que Deus escolheu. Vamos ver qual é a principal obra dele hoje. Nós já lemos alguns textos que falam sobre isso. A principal obra de Satanás é mentir, enganar e destruir. Existem vários textos bíblicos, nós já mencionamos em estudos anteriores aqui. Mas eu queria dar uma ênfase hoje para a gente entender acerca desse dia que Satanás tem mentido muito hoje, enganado muitas pessoas, usando situações reais ou a criação de Deus e colocando uma falsa criação dele. Vamos ao primeiro texto, a primeira pergunta do guia de estudos sobre o dia do Senhor. E o texto é esse, a pergunta: como o mundo é protegido da destruição final? Uma pergunta aparentemente estranha, né, diante do contexto que nós estamos apresentando aqui, mas como o mundo é protegido da destruição final? Nós mencionamos na semana passada, né, através dos 7 selos, que vai chegar um momento que Deus vai destruir a terra, vai resgatar os salvos e viveremos ao lado dele. Mas antes disso, algumas situações vão acontecer e o texto de Apocalipse 7, verso 1 diz assim: depois disso, e presta atenção nos termos grifados ali, são bem interessantes, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. 4 anjos, 4 cantos, 4 ventos. Aqui está falando que esses elementos, eles não permitem que de alguma maneira a terra seja destruída. Vamos entender um pouquinho melhor esse texto para a gente chegar ao ponto relacionado com o estudo da semana. O que são os 4 ventos? Esse texto aqui é um texto de Apocalipse. Acompanhe comigo. Os 4 cantos, né? Os 4 cantos é uma forma antiga de se referir aos 4 pontos cardeais. Isso denota a relevância global da cena. O que é isso? O que eu quero dizer? Na verdade, o planeta é redondo. Quando o texto bíblico diz assim que são os 4 cantos da Terra, mas a Terra não tem canto, ela é redonda. O que o texto está querendo dizer, o texto bíblico de Apocalipse? Está querendo dizer, em todos os 4 pontos cardeais da Terra, em todos os cantos da Terra, existe o quê? Ventos. No Antigo Testamento, o vento simboliza as forças destrutivas que Deus utiliza para executar o juízo sobre os ímpios. A imagem dos 4 ventos é um conceito bem conhecido no Antigo Testamento como símbolo do juízo divino. Chegará um momento em que Deus vai julgar a terra, em todos os cantos da terra. E Deus coloca alguns elementos para nós escolhermos. Após o intervalo, a gente vai conhecer um pouquinho o significado de anjos nesse texto e vamos chegar no ponto principal para iniciarmos o tema da semana, que fala sobre um pedido que Deus faz de mim e de você, guardarmos no coração o dia do Senhor. A gente volta já. E voltamos ao vivo aqui no Escola Bíblica, estudando o tema dessa semana, o Dia do Senhor. A pergunta número 1 do estudo veio no bloco anterior e foi a seguinte: como o mundo é protegido da destruição final? Como é que o mundo hoje está sendo protegido? Diz o seguinte, o texto que nós lemos, tá? O texto diz o seguinte, que viu 4 anjos em 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, segurando 4 ventos. Nós mencionamos que os 4 cantos significam os pontos cardeais, os ventos significam guerra na Bíblia. Então está dizendo que hoje Deus coloca anjos que estão cuidando da terra para que não haja um confronto,
para que ela não seja destruída por ela mesma e para que Deus mesmo não coloque a sua justiça na terra. Nós mencionamos aqui, no bloco anterior, que nós falaríamos o significado de anjos, já que nós falamos o significado de 4 cantos e de vento também. Anjo tem um controle sobre os elementos, os instrumentos divinos que detêm as forças do mal no mundo, até que esteja determinada a obra divina no coração humano e o povo de Deus seja selado na fronte. Aqui chega o ponto que faz nós iniciarmos o tema dessa semana. Deus hoje não está permitindo que o mundo acabe, que o mundo seja destruído ou que os elementos que antecedem a volta dele, guerras cada vez maiores, rumores de guerras, que as pessoas se autodestruam sem nenhuma forma de controle. Deus ainda não permitiu isso, porque falta uma coisa muito importante, e eu quero mencionar para você. O que precisa acontecer antes dos anjos libertarem os 4 ventos? Antes de que Jesus permita que o mundo comece num caos antes da volta dele. O que falta? Um tema importante. Apocalipse 7, 2 e 3, guarde no seu coração. Olha o que diz. Então vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Deus ainda não permite que o mundo entre num conflito cósmico mais intenso e profundo, porque ainda falta o quê? Em 2 partes do texto diz, falta ainda selar, marcar aqueles que são fiéis. Nós falamos sobre os 7 selos, e agora a gente começa dos 7 selos partir para o dia do Senhor. Nós temos aqui na frente, na nossa frente, um desafio muito grande. O desafio de entender qual é o selo do Senhor. O que é o selo do Senhor? Será que o selo do Senhor é o quê? É o fato de eu falar em línguas, como muitas pessoas pensam? Será que o selo do Senhor é o Espírito Santo? Será que nós seremos selados por um dia da semana, um dia de guarda? Será que nós seremos selados porque nós fazemos algumas coisas ou deixamos de fazer, deixamos de ir em alguns lugares ou não? Isso é muito importante porque todos nós, eu creio que você que está em casa acompanhando aqui, você que se considera um cristão, que ama a palavra de Deus, que admira o cristianismo, que entende que ele tem um sentido lógico, você gostaria de ter no seu coração essa marca, esse selo de Deus. E nós já lemos ao longo da Bíblia que existem várias possibilidades que muitas pessoas interpretam, mas a Bíblia está dizendo exatamente qual é o verdadeiro selo de Deus. Hoje nós vamos apenas introduzir aqui. E diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 3 a 5, tem um texto que fala justamente sobre a volta de Jesus, ela promete algumas coisas. Ela promete o seguinte, que quando Jesus estiver vindo, antes dele vir, muitas pessoas começarão a falar muito sobre esperança, sobre paz, sobre deixar de lado a guerra. E olha o que diz esse texto, quando disserem paz e segurança e destruição, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Um pouco antes da volta de Jesus, muitas pessoas vão falar de paz. Mas a destruição virá. Virá sobre quem? Virá sobre aqueles que não tiverem o selo de Deus. Sobre mim e sobre você também. Nós temos ainda alguns estudos pela frente, algumas pessoas que já estão perguntando para a gente aqui, alguns questionamentos. E muitas pessoas entram em contato, a gente faz apenas uma introdução para você aqui. E o questionamento é o seguinte, qual é a importância de nós conhecermos o selo de Deus? Qual a importância de nós sabermos se Deus tem alguma relação comigo e com você hoje, a partir de algo concreto? Será que o fato de eu simplesmente orar a Deus me sela? Me faz ser um verdadeiro cristão? Será que o fato de simplesmente eu estudar a Bíblia e entender que ela é a palavra de Deus é um selo para mim? Existem muitas pessoas que dizem assim, olha, o importante de tudo é você ter um coração sincero. E eu quero repartir com você algo antes da gente continuar o tema.
Estava me lembrando de algo que eu ouvi ontem à noite. Alguém disse assim: olha, eu tenho uma pessoa muito querida, e você já ouviu isso de várias pessoas, que ela faleceu. Ela era uma pessoa muito boa, nunca fez mal para ninguém, nunca destratou, nunca roubou, nunca matou ninguém, sempre tratou as pessoas bem, uma pessoa bem aceita na sociedade. Ela, em determinado momento, até teve a oportunidade de aceitar a Deus, mas não aceitou, e a salvação dela está garantida. Com relação a isso, cabe só a Deus julgar. Nós não podemos colocar a mão sobre ninguém dizendo assim, essa pessoa se perdeu ou essa pessoa não se perdeu. Mas uma coisa é fato. Nos últimos dias, no momento final da história, não hoje ainda, não hoje, mas no momento final da história, Deus vai determinar algo muito importante para dizer, esse é meu e esse não é meu. E eu quero deixar por aqui a nossa reflexão. Amanhã você vai entender vários textos que falam exatamente sobre o que é ser alguém selado por Deus, selado pela graça de Cristo Jesus. Algumas pessoas estão chegando e perguntando aqui o seguinte, e essa é uma pergunta muito corriqueira: pastor, eu sempre ouvi falar, pessoas, e eu vou abrir meu coração com você, pessoas evangélicas dizendo assim, pastor, eu sempre ouvi falar dentro da minha igreja, por meu líder religioso, dizendo o seguinte, se você não falar em línguas, você não recebeu o selo de Deus. E algumas pessoas dizendo assim, olha, pastor, será que eu não tenho um compromisso com Deus? Será que eu não sou uma pessoa realmente que entreguei meu coração para Deus? Porque alguns lá falam, eu nunca falei. Algumas outras pessoas dizem o seguinte, pastor, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, mas eu sempre aprendi que para ser selado, eu tenho que deixar de comer algumas coisas, enquanto algumas pessoas se alimentam inadequadamente, eu me alimento adequadamente. Então, será que é isso? Enquanto algumas pessoas vão em alguns lugares, eu deixo de ir em alguns lugares. Será que esse é o selo? Deixar de ir em alguns lugares? A palavra de Deus diz assim, que mais importante do que fazer coisas é nós termos o nosso coração ligado a Deus. Eu vou mencionar apenas um último texto e nós já vamos encerrar o programa de hoje, porque amanhã você vai conhecer qual é o selo de Deus na Bíblia. O texto que eu menciono para você é o seguinte, se no passado, se no Antigo Testamento, a vontade de Deus ela estava gravada em tábuas de pedra para o povo de Israel, hoje, o selo de Deus, ele tem que estar cravado no seu coração, Hebreus diz assim, e no meu coração. Não é em papel, não é em tábuas de pedra, mas é no coração. E é o seu coração que Deus quer selar. Nós vamos orar agora. E para você que está chegando de repente agora e pensando assim, olha, mas o que é esse tal de selo? Amanhã a gente vai conhecer. E vamos estudar juntos. Quero lançar um desafio para você antes de orarmos. E o desafio de hoje é esse. Acredite que o Apocalipse traz esperança e é uma mensagem de Deus que Ele está no controle de todas as coisas. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, Deus está à frente. Antes de orar, eu quero dizer algo para você. Eu achei muito bonito. Estava entrando aqui no estúdio, antes de entrar no estúdio hoje, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, vai dar tudo certo. A pessoa não conhece a minha vida. Eu não conheço a sua vida. Mas eu quero dizer as mesmas palavras para você. Vai dar tudo certo. Se você colocar nas mãos de Deus. Deus está no controle. Inclusive do mundo, da história e da sua vida também. Vamos orar. Obrigado, bom Deus. Obrigado porque o Senhor está conduzindo a nossa vida. E obrigado porque antes de que esse mundo exploda, que Ele não tenha mais controle, antes que o Senhor permita que as coisas se tornem cada vez piores, que o Senhor permita que os anjos tirem a atenção de cada canto dessa terra para mostrar que o Senhor em breve vai voltar. Obrigado porque o Senhor vai selar o Teu povo e que sejamos selados por Ti, marcados e registrados. Nesse momento, Senhor, eu entrego cada vida inteiramente em Tuas mãos e agradeço em nome de Jesus.
Amém, Senhor Deus. Nós encerramos o programa de hoje e eu quero aproveitar, você quem sabe que está chegando agora, amanhã você vai conhecer qual é o selo de Deus na Bíblia, 8h30 da noite ao vivo e sempre reprisando no dia seguinte, 12h30. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Escola Bíblica. Até lá.